Graça e paz, meus irmãos. Abram em suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 24 a 28. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso. Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do livro de Atos, capítulo 18. Aqui nós vamos tratar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, iniciar a tratativa dela e o surgimento de um personagem, Apolo, em Éfeso. No versículo 24 diz o seguinte: nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso, ou seja, ele era culto e era conhecedor das Escrituras. Vou trazer uma referência bíblica aqui, meus irmãos, para que haja um entendimento e a relevância do conhecimento nas Escrituras, que está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, a liderança, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui é Deus, através do profeta Oséias, trazendo uma repreensão, que por falta de conhecimento da palavra, das Escrituras, por isso é tão importante nós conhecermos a palavra. Por isso que eu trago todos os dias e bato nessa tecla: leia a Bíblia. A verdade não está em mim, a verdade não está no pastor, a verdade não está no padre, a verdade está na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento, meus irmãos. Aqui, através do profeta Oséias, Deus repreende o sacerdote, que é o líder, quem é responsável por levar a palavra, o ensino, e ele está dizendo: como você se esqueceu de seguir os meus mandamentos, eu também me esquecerei dos teus filhos, os filhos espirituais, os seus liderados, nós, o povo. Versículo 25. Era ele, Apolo, instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, e falava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Apolo, ele era instruído no caminho. Quem que é o caminho? É Jesus. O próprio Jesus nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E ele era fervoroso no Espírito, ele era cheio do Espírito Santo, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Aqui fala sobre o batismo de João. Vamos recordar aonde que está essa passagem, que está lá em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Está tratando sobre o batismo de João. Eu vos batizo com água. É João, tá? É Mateus falando sobre o batismo de João. Eu vos batizo com água,
para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prestem atenção nesse trecho, Espírito Santo e com fogo, que eu vou fazer uma breve explicação sobre isso. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eu vou trazer uma interpretação, meus irmãos, desse versículo, dessa passagem, na verdade, né? Que está ali em Mateus 3, 11 e 12, para que a gente tenha um verdadeiro entendimento da palavra e o que quer dizer o batismo com Espírito Santo e com fogo. A pá e a eira, ela simboliza o poder de separação. A pá é a ferramenta que o lavrador utilizaria para fazer a separação. E a eira é a área onde o trigo era limpo e a palha era separada do grão. O trigo e a palha. O trigo representa os que seguem a Deus, que serão salvos e guardados no celeiro, no caso, o reino de Deus. A palha, meus irmãos, representam os que rejeitam a Deus, sendo então queimados em um fogo inextinguível, ou seja, é o juízo, é a condenação. O julgamento, a imagem da colheita, é uma metáfora poderosa para o julgamento final de Deus, onde ele separará e recompensará os justos, mas julgará os ímpios. Lembrando, meus irmãos, Deus é amor e justiça. Deus não é só amor e não é só justiça. Versículo 26. Ele, continuamos falando de Apolo, tá? Pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Observem, Apolo chegou em Éfeso, ele estava cheio do Espírito Santo, ele queria falar da palavra de Deus, de quem era Jesus, ele tinha conhecimento baseado nas Escrituras. Agora vamos continuar. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele não falou de qualquer forma, ele falou ousadamente. Uma referência bíblica aqui para nós reforçarmos essa passagem, está lá no próprio livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Continuando aqui no versículo 25, ouvindo-o, porém, ou seja, ouvindo Apolo falar, Priscila e Áquila, lembra de Priscila e Áquila, que vieram de Corinto com Paulo? Paulo deixou-os em Éfeso e partiu. Tomaram-no consigo, então Priscila e Áquila trouxeram Apolo para si e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Mais uma vez reforçando, o caminho. Vamos relembrar João 14,6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos. Então Apolo tinha esse desejo no coração de ser um missionário e levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus Cristo. Lembrem-se do mandamento de Jesus, que nós vimos lá em Marcos 16:15, onde o próprio Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso é o mandamento de Jesus a seus discípulos, a todos nós que somos discípulos. Ide por todo o mundo e levai o evangelho a toda criatura.
Muitas vezes, meus irmãos, nós por uma fé e uma esperança, nós queremos mudar o mundo. E às vezes nos frustramos, pois não somos capazes de mudar o mundo sozinhos. Mas nós somos capazes de mudar o nosso mundo. Nós somos capazes de pregar o Evangelho, viver conforme o Evangelho e influenciar pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso bairro, que nós possamos seguir o mandamento de Jesus Cristo. Continuando o versículo 27, e escreveram aos discípulos para receberem. Então, Apolo queria ir para Acaia, e Priscila e Áquila escreveram uma carta, que era o meio de comunicação oficial, mais fácil daquela época, para que os discípulos de lá o recebessem. Tendo chegado na Acaia, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Trouxe mais uma referência bíblica aqui, que está lá em Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando dizem aqui, meus irmãos, aqui no versículo 27, que nós estamos estudando, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, pela graça de Deus, eles receberam o dom de quê? De crer em Jesus Cristo. Versículo 28, para concluir esse trecho do estudo, porque com grande poder, não o poder de Apolo, meus irmãos, lembre que ele estava cheio do Espírito Santo, o Consolador que Jesus nos enviou, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, olha a importância do conhecimento das Escrituras, que Cristo é Jesus. Meus irmãos, o manual de instrução do cristão é a Bíblia. Todo o ensino que nós precisamos está escrito na Bíblia. Basta nós lermos, nós termos o entendimento, e para que nós possamos viver conforme os mandamentos de Jesus. Por isso, meus irmãos, leiam a Bíblia. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.